E quem disse que arte e política não se misturam? E no vídeo de hoje, vamos falar sobre arte engajada. Atualmente muito se fala sobre política, sobre questões sociais, sobre posicionamentos e ideologias. As pessoas cada vez mais cobram umas das outras de que lado que você está em determinada situação. Tudo que elas querem saber é se você pensa como elas. E nós temos os artistas e os influenciadores digitais, principalmente, cada vez mais envolvidos com essas questões. Em todo esse contexto, nós temos a arte sendo utilizada em diversos momentos diferentes da história para representar justamente isso, posicionamentos políticos e a visão de determinados acontecimentos históricos. Então eu vou mostrar como duas obras, uma do século XVIII e a outra do século XIX, foram utilizadas como plataforma política e ideológica. Então eu quero começar comparando duas obras. A primeira traz uma figura tradicional de um herói que você bate o olho e já identifica. A segunda traz o contrário, a figura de um anti-herói. E na obra de Goya, O Fuzilamento dos Rebeldes, a 3 de maio de 1808, o artista nos mostra a crueldade humana de uma forma muito dramática. Nesse mesmo ano, as tropas de Napoleão haviam invadido a Espanha. No dia 2 de maio, o povo espanhol se rebelou contra os franceses. Porém, no dia seguinte, as tropas de Napoleão fuzilaram centenas de rebeldes. E foi justamente esse cenário que foi representado por Goya. E ele representou então a vítima de uma forma extremamente heróica, porque ele havia acabado de dar a sua vida por conta do seu posicionamento político, ideológico e pela sua busca pela própria liberdade. E o Goya só conseguiu representar esse fato anos depois, quando o rei Luís VII conseguiu chegar ao trono espanhol. E quando nós pegamos essa obra para ser analisada, o que mais nos chama a atenção é a questão da luminosidade. Muitos acreditam que a luz representada por Goya nessa obra foi uma herança de Caravaggio, que também colocava o foco no personagem central, iluminando esse personagem e trazendo o olhar do espectador diretamente para o que ele queria chamar a atenção. E se na pintura de Goya ele nos mostra o papel do anti-herói da vítima, já a pintura Os Oramentos dos Horácios de Davi, ele nos revela a questão do herói. E essa obra foi feita no final do século XVIII, durante um período chamado de neoclassicismo, porque simbolizava uma retomada dos ideais da antiguidade clássica greco-romana, principalmente em assuntos envolvidos à política. E a história da obra é o seguinte: Roma estava sendo invadida, e essa questão deveria ser resolvida por duas famílias, os Horácios e os Curiácios. Nessa obra, nós vemos os Horácios fazendo um juramento ao pai deles. Eles estão dizendo: vamos dar a nossa vida pela liberdade do nosso povo. Ou seja, o bem comum era mais importante do que o seu próprio bem-estar. Nós temos do lado dessa cena deles fazendo juramentos de uma forma muito heróica, muito brava e bonita, a figura de algumas mulheres. Por que elas estão ali? Veja bem. Um dos Horácios era casado com uma das irmãs dos Curiácios. E uma das irmãs dos Horácios iria se casar com um dos irmãos do Curiácio. Então, essa imagem não envolve somente questões políticas. Ela fala também da questão de nós deixarmos a nossa felicidade de lado em prol de algo muito maior. E tudo nessa obra, a luminosidade, a posição das personagens, as roupas que eles estão vestindo, nos sugere o tamanho da grandeza do ato representado. Vale lembrar que as duas obras representadas fazem parte do neoclassicismo. E esse movimento tinha como principal função levar os habitantes da França a pensarem sobre as questões políticas e sociais que estavam acontecendo nesse país. Então nós temos aqui
duas obras, na verdade todo um movimento que representou o engajamento político de alguns artistas. E se você se interessou por esse assunto, nós temos um vídeo aqui no canal sobre esse movimento, neoclassicismo. Então, como vocês puderam perceber, essa questão do engajamento por parte de pessoas da mídia, como os artistas, por exemplo, não é algo atual, sempre aconteceu na arte. Vocês já sabem que a arte, ela influencia a vida, assim como a vida também influencia a arte. Então, ela sempre foi utilizada para algumas funções, dentre elas, algumas funções voltadas à política e às questões sociais. E no próximo vídeo, vamos falar sobre a obra Guernica de Pablo Picasso. Prepare-se! E para você que chegou nesse vídeo até o final, não esquece de se inscrever. Descobri que quase 90% das pessoas que assistem os meus vídeos não são inscritos no canal. Que é isso, gente? Faz favor, não custa nada. Vem aqui embaixo, clica em inscrever-se e acione o sininho para poder receber notificações de vídeos novos. Porque o engajamento de vocês no canal, comentando, deixando like, ajuda muito a divulgar os meus vídeos por aí. Então vamos colaborar deixando aquele like e compartilhando nas redes sociais. Um grande beijo!